Irmãos em Cristo Jesus, do Grupo Espírita Rita de Cássia do Leblon, da Casa Cristã Espírita Maria de Nazaré da Rocinha, com muita alegria que nós aqui estamos novamente estudando as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da programação que a Casa estabelece para esse período em que nós estamos gravando os nossos estudos em virtude do recolhimento social, a que estamos submetidos pela pandemia do Covid-19. E, inicialmente, vamos convidar os companheiros a elevarmos o nosso pensamento ao Pai Criador, pedindo a Deus de amor e de bondade, que a Jesus, o nosso Mestre, aos benfeitores de nossa casa, a Rita de Cássia, Maria de Nazaré, que nos abençoe nesse momento de estudo e que a compreensão dos temas que são propostos pela nossa casa nos sirvam de reflexão, capazes de apaziguar as nossas almas, nos direcionar no sentido do bem, nos demonstrando cada vez mais, reforçando cada vez mais a nossa confiança, a nossa resignação e a nossa capacidade de entender que tudo aquilo que nós somos submetidos fazem parte do nosso processo evolutivo. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam conosco durante esse nosso estudo. Que assim possa ser. Então, a Casa hoje nos sugere, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aflitos. Esse capítulo tem uma característica muito importante, porque ele é o mais extenso capítulo que Kardec coloca no Evangelho, quando ele pega exatamente dos registros de Mateus e de Lucas, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar que seriam bem-aventurados que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados, e bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. E no registro de Lucas, que bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estão saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porquanto sereis constrangidos a gemer e a chorar. E Kardec, então, faz uma apreciação nesse capítulo, basicamente de todos os motivos de dor, de sofrimento, de tristeza, de aflição, por que passa a humanidade. E são muitos e muitos e muitos os sofrimentos, as dores. A gente poderia afirmar com segurança que daqueles que vivem no nosso planeta de provas e expiações, não escapa rigorosamente ninguém que esteja isento das provas, das dores, das tristezas, das dificuldades, sejam elas morais, sejam elas físicas, sejam elas econômicas, sejam elas de relações interpessoais, todos, rigorosamente todos, estão às voltas com dores e sofrimentos. E Kardec, então, no item 12, no item 13, ele vai falar dos motivos de resignação. Então, resignação é aquela situação que nos dicionários vai registrar como sendo a submissão à vontade de alguém ao destino, sofrer com resignação. A vontade, no caso, que a doutrina vai nos esclarecer, é nos resignarmos à vontade do Pai Criador, à vontade de Deus. Mas, por outro lado, nós vamos aprender com os estudos dos benfeitores espirituais que resignar-se não é se manter
apático, sem nenhuma ação, não se refere a uma posição daquele que aceita passivelmente aquilo que lhe é oferecido sem lutar, quando, muito pelo contrário, o cristão espírita e aquele que reconhece ser filho de Deus e sabe que, inclusive, as dores e as aflições por que passa têm duas causas, né? Pode ser em função das nossas necessidades evolutivas, em que passamos pelas dificuldades de um planeta ainda em fase de adiantamento. Então tem as aflições típicas ocasionadas pelas situações de acomodação planetária, as estruturais do próprio planeta, como os terremotos, os maremotos, as catástrofes, as lutas para a alimentação, o desenvolvimento nas nossas vidas, e tem aquelas outras que são motivadas pela nossa própria ação de não cumprimento das leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, conforme os espíritos benfeitores nos revelaram a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão gravadas na consciência do homem, e o homem só é infeliz quando ele não as cumpre. Então, resultando daí, o entendimento que todas as dores, todos os sofrimentos por que vimos a passar, é porque nós não respeitamos as leis de Deus. E a resignação é uma das leis divinas, ou seja, a aceitação daquilo que Deus estabelece como meio do nosso próprio progresso espiritual, intelectual e moral. Ou então, os sofrimentos oriundos da nossa maneira de agir de forma contrária àquilo que as leis estabelecem. Então, por essa razão, que Kardec vem nos colocar a necessidade de sermos resignados e explica quais são os motivos. Ele diz aqui, por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Nesse próprio capítulo aqui, um dos espíritos benfeitores, Kardec pegou aqui naquela parte que ele pega as mensagens dos espíritos, né, nas instruções dos espíritos, o espírito diz claramente que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por que uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Se considerarmos a situação das provas, onde que vai ser testada a nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade de buscar alternativas para vencer as dificuldades, como alguém, por exemplo, que pega uma região pantanosa, por exemplo, que é o caso bastante conhecido do Walt Disney, quando adquiriu aquela grande extensão de terra, numa região pantanosa, lá da Califórnia, para ali instalar um parque de diversão, que hoje é consagrado no mundo inteiro, é o sonho de consumo, né, praticamente de quase que a totalidade dos jovens que já ouviram falar lá na Disneylândia. Então, e chamaram ele de um visionário, um sonhador, mesmo outros termos mais pejorativos, de louco, daquele que não tem uma visão, e, no entanto, ele vai lá e instala a Disneylândia, aquela área toda, hoje um local de grande recursos, né, e de grande aproveitamento. Então, ele se consagra, né, como um grande empreendedor, acreditando que daquela terra bastante pantanosa, ele poderia fazer surgir uma coisa grandiosa, conforme realmente conseguiu fazer. As outras ocasiões são momentos em que nós, em descumprimento das leis de Deus,
cometemos equívocos perante essa lei, e é da lei que nós teremos que corrigir, porque só estaremos realmente isento de culpa, isento de erros, inteiramente pacificado com a nossa própria consciência, quando nós tivermos nos arrependido do mal cometido e resgatado todo o mal que nós cometemos nas mais diversas situações que nós conhecemos contra a nossa própria estrutura física, através dos desregramentos da alimentação, dos outros vícios que consomem a nossa saúde física e outras alternativas em que nós cometemos mesmo o sacrilégio de atentar contra a nossa própria existência, já que nós não somos os donos do nosso corpo, isso é um empréstimo de Deus para que nós possamos progredir. E outras circunstâncias graves também, quando nós traímos, quando nós mentimos, quando nós prejudicamos os nossos irmãos da humanidade, em algumas circunstâncias infelizes das nossas almas, cometemos até o crime de tirar-lhes a vida. Então, com isso, nós gravamos na nossa consciência uma culpabilidade que depois, quando despertamos para os erros que cometemos, chegamos à conclusão que nós temos que, de fato, resgatá-los, ou seja, zerar a nossa consciência em relação à lei de Deus. Então, com motivo de resignação, o fato de Jesus estar prometendo que nós seremos consolados. Por que nós seremos consolados? Porque nós vamos pacificar a nossa alma, nós vamos pacificar a nossa mente. Então, também podem essas palavras ser traduzidas, diz Kardec, deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportada pacientemente na terra, essas dores vos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então tem várias histórias que são colocadas para o nosso aprendizado, especialmente com relação àquelas grandes almas que viveram aqui na Terra e que souberam realmente saber entender, até mesmo quando eles são magoados, eles são feridos. Tem aquela história bastante conhecida do nosso querido Chico Xavier, que, como se sabe, ele gostava muito dos animais e ele tinha um cachorro de estimação, um cachorro vira-lata, mas que ele se afeiçoou de tal maneira a esse cão que chegava tarde da noite, lá das atividades da casa espírita, depois de ter psicografado, depois de ter atendido mediunicamente vários compromissos, receituários e tudo mais, mas chegava em casa e daí ia cuidar do cão, preparar-lhe alimentação, brincar, fazer carinho, e esse cão envelheceu e ficou doente muito grave, e o Chico chegava em casa já tarde da noite, depois da extensa jornada de trabalho, lá na Fazenda Modelo, das atividades lá na casa espírita, e daí ia cuidar do cão, e o cão tinha feito vômito no lugar onde ele ficava, ia limpar aquilo tudo, ia cuidar, dar-lhe os remédios, tratar de tudo, até que uma pessoa muito familiar do Chico, muito querida, com pena daquele sacrifício do Chico chegar em casa e ainda cuidar daquele cão, falou, vou ajudar o Chico. E qual foi a forma que ela encontrou e escolheu para ajudar o Chico? Pegou e aplicou no cão, né, doente, no cão realmente já envelhecido, um remédio. Ou seja, na linguagem popular, fez uma eutanásia no pobre do cachorro. E Chico chegou em casa, então encontrou o que são cão morto
e ficou muito entristecido e percebeu realmente o que tinha acontecido e meio que deduziu, né, de qual era a origem, quem tinha sido o autor, né, daquele gesto, e ficou muito magoado com a pessoa, muito triste, realmente muito triste, porque ele tinha perdido o cão, que ele tanto amava, que ele cuidava com carinho, tinha uma pessoa da sua relação pessoal, muito querida, que tinha cometido tenha feito essa atitude, sem perguntar a opinião dele, e se desrespeitando, e ele começou a partir daí guardar uma mágoa muito grande no coração em relação àquela atitude. Até que a coisa chegou num ponto tal de mágoa, de tristeza no coração do Chico, que o seu benfeitor espiritual, Emmanuel, chegou para ele e falou: Chico, não está dando, dessa maneira não estamos conseguindo produzir as tarefas que temos que produzir, porque se você pudesse ver, tem uma mancha negra no seu coração, uma área toda ela escura, tomada em função do fato de você não ter aceito, não perdoar a pessoa, e isso agora eu tenho que chamar a atenção que está começando a prejudicar as nossas atividades na psicografia, na recepção dos livros, e você tem que resolver isso. Fala, mas como eu vou resolver isso? Fala, muito simples. Você vai até a pessoa, que você sabe quem é, pergunta a ela, sonda com ela o que ela mais deseja, o que ela mais quer, e então você vai e atende a esse desejo dela. Aí o Chico falou, mas mano, eu sou prejudicado, a pessoa me prejudica, né, mata o meu cão, e eu, além de ter que pedir perdão, eu vou ter que, né, presentear essa pessoa uma coisa que ela mais quer. E o Emmanuel teria dito, Chico, a receita não é minha, não sou eu que sugiro isso, a receita é do Cristo. Então o Chico, muito obediente, né, muito resignado, ele vai até a pessoa, sonda a pessoa e percebe que a pessoa mais desejava era justamente uma máquina de costura. Bom, hoje em dia, falar de uma máquina de costura, hoje em dia é uma coisa simples, relativamente até barata, e até em desuso. Mas naqueles tempos, dos anos 50, anos 60, uma máquina de costura era um fator assim de muito poder, muita posse, né, de um certo status. Se compararia hoje a quem teria um objeto de grande valor, seria o iPad, o iPhone, ou da última geração para os aficionados, né, da tecnologia. E então Chico vai e se compromete a comprar essa máquina, faz essa prestação vultosa para o salário que ele possuía. Até alguns brincam que ele contratou prestação para no mínimo 3, 4 encarnações seguintes e deu de presente à pessoa. E no dia que ele faz a entrega do presente, a pessoa abre um sorriso tão grande, uma felicidade tamanha, e aí então o Chico vai caminhando em direção ao seu trabalho, e então Emmanuel fala, agora você olha para trás e verifica. Então quando ele olha para trás, do coração da pessoa que ele havia presenteado, saía, né, umas luzes brilhantes que atingia o coração do Chico e ia dissipando toda aquela nódoa que estava no seu coração, e aí ele volta a ficar pacificado. Então, quando nós nos resignamos, quando nós somos obedientes àquilo que Jesus estabelece para conosco, nós temos condições de perceber, né, esses fatos que alegram, fato que dissipa. Então, o bem que nós fazemos aos nossos semelhantes, em realidade, antes de mais nada, é um bem que nós fazemos a nós mesmos. E Kardec, no item 13 do Bem-aventurados Aflitos, ele vai comentar que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas.
Como pode acontecer isso? Conforme o modo porque encare a vida terrena. Olha, sofrimento todo mundo tem, dor todo mundo passa, não tem escapatória, faz parte do processo do mundo. Então, se nós temos uma dor, vamos pegar uma dor física, por exemplo. Se nós temos uma dor física e estamos resignados com aquela dor, estamos aceitando aquela dor, nós produzimos no nosso corpo endorfina capaz de nos dar condições de suportar aquela dor. Se nós nos desesperamos, se nós blasfemamos, se nós nos enervamos, aquela dor só faz aumentar. Por quê? Porque hoje, com os estudos que a doutrina nos traz, nós desestabilizamos todos os nossos centros de força e comprometemos mais ainda. E aquela dor aumenta, aquela dor entristece. Quando nós visitamos alguns doentes, nós vemos que alguns doentes, nós vamos visitá-los e saímos de lá consolados. Por quê? Porque o estágio de resignação, de aceitação das provas que eles têm que passar, pelo conhecimento que eles têm, que Deus não dá, conforme Jesus garante, fardo mais pesado do que nós podemos suportar, e que além disso, aquela dor, aquele sofrimento é apenas um momento passageiro, se encarado do ponto de vista da eternidade da vida, né, se suportado com resignação, nós daqui a pouco estaremos superando aquela situação, estaremos numa situação no mundo espiritual já refeitos, né, já liberados daquele sofrimento que era motivado por um comportamento irregular, contrário à lei de Deus do passado. No momento que nós pagamos, né, ou seja, resgatamos o nosso débito, o exemplo que a doutrina nos dá é como alguém que esteja prisioneiro em função de erros praticados. No momento que ele resgata toda a sua pena, ele se liberta. Então ele sai como um pássaro liberto. Aquele que na Terra passa por dores e sofrimentos resultantes das encarnações anteriores, quando ele volta ao mundo espiritual liberto, ele está que nem o preso que se viu liberado após ter cumprido a sua pena. No livro que comenta as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, ó, O Espírito da Verdade, nós vamos observar aqui uma lição de número 48, que vem assinada aqui pelo espírito de Lins Vasconcelos. Então, o Lins Vasconcelos Espírito, ele vai nos dar uma informação importante, com o título da lição chamou de Renascer e Remorrer. E ele diz aqui que usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos, no universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. Então, há 3 aspectos do processo da vida, né? Quando nós estamos desencarnados lá na espiritualidade, é como se nós vivêssemos no universo, nós vivêssemos no continente sem limites. O universo é o continente sem limites. Quando nós estamos no universo físico, ou seja, quando nós estamos encarnados aqui na Terra, é como se nós estivéssemos no mar sem praias, em que navegamos de quando em quando. E na vida espiritual, quando estamos na eternidade da vida, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. Se nós vamos lá no livro A Gênese, no capítulo da Uranografia Geral, quando o espírito de Galileu vai descrever os universos, talvez nós tenhamos uma ligeira compreensão do que seja isso, de desfrutarmos o abismo sem fim, né? Sem fundo das magnificências divinas. Ou seja, quando nós aprisionamos a nossa mente
nesse mundo de ilusão que nós estamos e que julgamos que a posse dos bens materiais é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa vida, nos esquecendo que nós somos espíritos eternos, criados para a perfeição, como herdeiros da criação divina, desses múltiplos universos. Nós nem podemos imaginar nas descrições lá que o Galileu faz, existem sistemas solares de 3 sóis simultâneos, nós que nos deslumbramos com o nascer do sol, com o pôr do sol. Lembramos aqui, para quem vive na cidade do Rio de Janeiro, já teve a oportunidade ali na praia do Leblon, praia de Ipanema, ao pôr do sol, ali atrás do Morro dos Irmãos, espetáculo magnífico que é aquilo. Ou então, quando nós observamos o nascer do sol lá no horizonte, quando nós estamos na região de praia também, e que vai se dissipando as trevas da noite e clareando tudo, e os pássaros cantando, então ficamos deslumbrados com isso. Agora, você imagine, se vocês imaginam, podermos visualizar esse movimento dos planetas, das galáxias se movimentando, isso coisa que os espíritos que adquiriram a pureza têm a capacidade de observar. Então, diz aqui o nosso irmão Lins Vasconcelos. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos, nesses sucessivos trânsitos de nascimento e desencarnação, a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento sempre forjado por nossas próprias faltas. Então, o que ele está afirmando? E que nós já reconhecemos, que os sofrimentos são forjados pelas nossas próprias faltas. Então, não é castigo de Deus, nem imposição da divindade, nós próprios adquirimos a dor e o sofrimento através das nossas atitudes. É fazer um pequeno exercício, cada um de nós, né? Busque, em qualquer situação da vida, da infância, da juventude, da maturidade, quem já está na maturidade, e pesquisa, especialmente para quem chegou já na maturidade, né? Pesquisa uma dor que esteja sentindo, né? Que afeta hoje o organismo físico, e verifica se não houve excesso durante a juventude, em que nós nos queremos, dentro daquele conceito que a sociedade materialista diz, o famoso gozar a vida, né? E vamos ver agora que aquilo que nós estamos arrastando, a perna que nós estamos puxando, as dificuldades que nós estamos encontrando, é porque não soubemos aproveitar a nossa juventude. Então, é o que ele está dizendo aqui. Então, a compensação do sofrimento é uma necessidade que nós forjamos. Já renascemos e renascemos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Toda revolta humana é absurda e impotente. Não adianta revoltar. Não tem jeito. Não tem volta. Né? Erramos, contraímos uma dívida para conosco mesmo, contraímos uma dívida para com os nossos irmãos de humanidade, então não tem jeito. Não adianta se revoltar, isso eu não quero, isso eu não vou fazer. Não tem jeito. A lei vai nos cobrar e nós temos que resgatar. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, isso aqui é uma colocação importante, interessante que ele faz. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na mediação de todas as dores. Então, não existe, né, para as lutas morais uma medida. Quanto tempo leva um sofrimento? Quanto tempo leva uma dor?
né? Como é que nós vamos mensurar isso? Por outro lado, a ação do amor de Deus é infinita, né? E na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Não é assim? Quando nós chegamos a uma situação dramática e achamos que não tem uma solução, de repente a solução aparece, né? De alguma forma, é um amigo que nos convida para a casa espírita, é uma página que nos chega às mãos, é uma palavra generosa que alguém nos dá, é uma palestra que a gente assiste, é um olhar carinhoso que nós percebemos em alguém, né? Então, tolera com paciência a inevitáveis, mais breve provas agora, para que te rejubiles depois. Está aí, demonstração das mensagens que os Espíritos nos dão. Na nossa casa, quando trabalhamos na mesa mediúnica, quantas e quantas vezes, quantos e quantos são os depoimentos daqueles irmãos nossos que vêm trazendo os corações cheios de aflição, cheios de dores, e para ali são levados, né, pelos benfeitores espirituais para receber orientação, amparo, o choque anímico, capaz de começar o processo de restauração das suas dores. Lá no livro do Céu e Inferno, Kardec vai trazer comentários sublimes dos vários espíritos que dão as suas comunicações, tanto dos espíritos felizes como dos espíritos sofredores, e vamos ver ali a ação da prece para aqueles que sofrem. E dizer aqui, aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Então, enquanto estamos vivos, enquanto estamos encarnados, não importa que idade nós tenhamos, não importa a situação que nós estejamos vivendo naquele momento, a recomendação é que nós nos coloquemos no posto de sentinelas do bem. O que vem a ser isso? Em todas as circunstâncias, em todas as situações de dor, de sofrimento, de tristeza, de penúria, de dificuldade econômica e financeira, nós temos que ir lá participar de uma ação do bem. Outro dia eu estava na feira orgânica, que eu vou sempre com a minha esposa, e vi uma situação, digamos, de grande dor, de grande sofrimento. Uma família inteira numa situação de rua, uma situação dramática, até inclusive nós temos aí Fraternidade Sem Fronteiras chegando ao Rio de Janeiro para fazer uma atuação junto aos moradores de rua, que pelas informações que se tem, cresceu muitíssimo a quantidade devido aí à pandemia, a pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão sem condições de pagar o seu aluguel e vão para a rua e estão numa situação de grande dor e de grande sofrimento, e muitas vezes nós que temos um teto que nos acolhe, uma alimentação que nos dá condições de manter a saúde, nos desesperamos, nos aquietamos e perdemos inclusive a paz interior, causando um verdadeiro conflito em nossas almas, né? Um desequilíbrio total, quando nós temos inclusive uma doutrina que nos conforta, que nos consola, tem a nossa casa que se manteve ativa na atuação de amparar as nossas necessidades. Então a recomendação do Lins de Vasconcelos é que nós nos mantenhamos firmes no posto de sentinelas do bem. Para quê? Para inclusive ir aguardando, conforme ele diz aqui, o dia em que o Senhor Jesus, governador do nosso planeta, mande alguém para nos render, para que nós possamos voltar ao mundo espiritual na transformação da morte. E que condições vão voltar para o mundo espiritual? Daquele que compreende resignadamente os motivos das suas dores e sofrimento, ele vai resgatar. Então vai chegar
no mundo espiritual, pelo menos com a planilha dos seus débitos, ou se não inteiramente resgatado, bastante diminuídos, né? E sendo recebido pelos benfeitores espirituais, com os quais nós nos afinamos cada vez mais, porque a prática do bem, né, ser sentinela do bem, significa estar interagindo com os bons espíritos, que serão aqueles que vão nos receber. E, consequentemente, teremos uma entrada no mundo espiritual jamais pacificada. E dizer mais aqui ainda, trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Daí nós começamos a perceber as dificuldades dos relacionamentos dentro de casa, na casa espírita, no meio de trabalho, na vizinhança. E o que nos cabe fazer? A nós que já compreendemos a necessidade, né, de resgatar as nossas dívidas, compreender os nossos irmãos. Ah, mas eu não sou culpado. É o exemplo do Chico, que o Emmanuel deu para ele. Não importa, né? Vou ficar carregando mágoa no meu coração? Não, não devo. Se o outro que errou, ele que carrega a mágoa é dele. Mas não, ele comete uma leviandade que nos prejudica, e nós vamos ficar pagando aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor, nos amofinando, prejudicando a nossa saúde. Não, perdoa, segue em frente. Vamos trabalhar, é isso que ele está nos convocando aqui. E diz mais, legando por testamento e fortuna atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade, é o que ele chama a atenção para isso, se há facilidade para remorrer, ou seja, morrer de novo, há dificuldades para renascer. As portas do cemitério jamais se fecham, contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. Então, mais facilidade, especialmente nesses tempos em que o planeta se aproxima para o planeta de regeneração, cada vez mais para reencarnar neste momento, para que sejam aqueles que vão patrocinar o processo de mudança, que vão trabalhar ativamente o processo de mudança, vão vir para cá aqueles espíritos que já têm um maior preparo para lidar com essas questões. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro Luz da Evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de quê? Lembrando-nos de que lamento maior, desesperado clamor de clamores, que poderia ter partido dos seus lábios na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Quem poderia realmente pedir socorro, se sentir traído, magoado, né, prejudicado? Era o Cristo. No entanto, qual é a frase dele? Perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, as dores e sofrimento porque nós passamos, também, na verdade, que nós não sabemos o que estamos fazendo. Agora, no momento que nós já conhecemos as verdades da vida, nós temos a obrigação de nos modificar, de transformar os nossos sentimentos para que possamos viver mais de acordo com aquilo que estabelece a lei de Deus. É uma alegria muito grande podermos estudar essa doutrina, compreender acerca das nossas dores e sofrimentos, de como nós temos que ser resignados, que temos que ser compreensivos para com aqueles que nos ferem, que nos magoam, de sermos pacientes com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, porque num piscar de olhos, num passar assim de tempo muito pequeno, nós teremos cumprido a nossa encarnação e podermos voltar ao mundo espiritual naquela condição do espírito que veio e entrega para o seu espírito protetor, aquele que patrocinou a sua existência, que está aqui, ó, cumprir a tarefa que me foi colocada, e estou aqui
mais limpo, né? Digamos assim, mais liberto dos vícios que eu cometi no passado para ingressar numa nova posição na vida espiritual. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos protejam, hoje e sempre, e muita paz.